E aí, pessoal, 100%? Esse vídeo que eu estou gravando aqui agora para vocês como um bate-papo, ele é um vídeo que pode ser controverso. Eu vou explicar o porquê. Porque existe uma legião de fãs que são fãs do headphone. Essas pessoas, elas ouvem tudo e qualquer coisa através de um fone de ouvido. Através de um plug, um fone ou um plug. E eu vou colocar aqui a minha opinião sincera sobre fone de ouvido. Pessoal, esse tópico ele é um tópico mais do que pessoal. Eu tenho problema para andar na rua, fazer qualquer atividade na rua, de bicicleta, por exemplo, ouvindo alguma coisa no fone de ouvido. Por quê? Eu tenho um receio enorme de estar perdendo todas as minhas referências ao meu redor, do meu redor. E essa referência me traz uma certa tranquilidade sobre uma pessoa que pode estar gritando por algum motivo, um carro freando, e essa condição do ambiente ao meu entorno, se eu não estiver atento, eu posso me envolver num acidente. Então isso me preocupa muito. Eu já fiz a tentativa algumas vezes de andar de bicicleta e andar a pé, ouvindo música. Mas em 5 minutos eu tirei o fone de ouvido. Então, o fone de ouvido, ele é utilizado aonde? Quando que eu utilizo um fone de ouvido? Eu explico para vocês. Em condições muito especiais, como, por exemplo, estar próximo a alguma outra pessoa, em um computador, ou usando o telefone no qual eu estou gravando esse vídeo, e eu estou incomodando ou sendo incomodado pelo barulho ao redor, mas parado, sentado, em casa ou no trabalho, alguma coisa dessa forma, parado, sentado, não andando. O andar com fone de ouvido me causa muita estranheza e muito incômodo. Então é sempre sentado. E que situações são essas? Situações nas quais, por exemplo, eu quero ouvir uma música, eu estou longe do meu aparelho de som, eu estou com o celular bem próximo, e esse celular eu tenho a possibilidade de pegar um fone de ouvido. Ok. Então, essa é uma das formas quase exclusivas da utilização do fone de ouvido. Só que eu tenho mais problemas com fone de ouvido. Quer saber quais? Aguarda aí. Quando eu estou usando fone de ouvido, eu tenho 2 problemas. O primeiro problema é que eu estou usando um dispositivo que ele não é fiel à reprodução que eu conheço. Como assim? Eu tenho meu som ali, eu ligo nas caixas e eu sei perfeitamente como é o som que eu tenho que ouvir. O fone de ouvido ele não reproduz da forma que eu espero. Ah, Leonardo, mas seu fone de ouvido não é um fone de ouvido alta fidelidade. É um fone de ouvido bom. Aliás, eu vou mostrar para vocês os fones que eu uso, que eu tenho aqui. E eu te digo o seguinte, que esses fones de ouvido, se eu quiser algo de qualidade, eu vou pagar muito caro por eles. Leonardo, mais uma vez você está falando de economia. Estou falando de economia. Tudo a gente tem que pesar. O pró, a vantagem de você estar utilizando um dispositivo e o seu custo. Então é custo e benefício. Tudo você tem de pesar. Se você está falando de emoção, eu gostaria muito de ter um Sennheiser, isso é outra história. A gente não está falando de emoção, nós estamos falando de razão. Então essa é uma das razões. Os headphones que eu tenho, pelo menos por enquanto, não são fiéis à reprodução que eu conheço.
Existe um problema que é o seguinte: headphone é pessoal e intransferível. Então existem 3 tipos de fones que eu poderia utilizar. Um é o de sobrepor, é o concha, que todo mundo conhece. O segundo é aquele fone que se usa do celular. E o terceiro é aquele de inserir. Então eu vou falar cada um deles, os problemas que são os contras de cada um deles, porque eu prefiro um, porque eu prefiro outro, porque eu não prefiro um determinado dispositivo. Aguarda aí que eu já vou te mostrar quais são. Esse aqui é um dos fones de ouvido que eu uso. É um fone que eu tenho acho que desde 2016, 15, 16. Uma marca desconhecida, daquelas marcas importadas que você não tem a menor ideia de onde vem. Razoavelmente leve, razoavelmente macio e razoavelmente pequeno. Ele tem uma boa qualidade sonora, só que ele tem um contra. Como ele é pequeno e ele força contra as minhas orelhas, eu fico ao longo do tempo, eu começo a sentir dor aqui na orelha, começo a sentir um incômodo na orelha, porque ele força exatamente em cima da cartilagem, aqui em cima. Ele tem uma boa qualidade. Por que eu uso ele? Eu uso ele quando eu preciso viajar. Eu uso ele quando eu preciso viajar e botar na mala. Ele ocupa pouco espaço, ele é leve, então ele gera menos incômodo na bagagem. Esse é um dos motivos de eu utilizar este fone de ouvido. Esse aqui é um outro fone de ouvido que eu também utilizo, de uma marca chamada Firstline. Algumas pessoas dizem que ele é um fone de ouvido que era vendido no Carrefour. Eu acredito, porque esse fone era do meu pai. Meu pai utilizava este fone de ouvido. Vamos tentar mostrar aqui o modelo. H1096, se eu não estou lendo errado, H1096. Ele é um fone de ouvido grande. Ele é um fone de ouvido com esse acolchoado aqui bem macio. Inclusive eu tive de reformar este acolchoado porque ele havia descolado da caixa, né? Aqui da concha dele. E qual é a vantagem desse fone de ouvido? Ele é um fone de ouvido mais confortável. Ele é um fone de ouvido que ele tem menos grave do que o primeiro que eu mostrei para vocês. Mas ele é um pouco mais fiel à reprodução. Ele é um fone de ouvido bem razoável. Qual é o contra? Eu começo a ficar suado ao longo do tempo. E outra coisa, ouve só isso aqui, ó. Toda vez que você se mexe, você ouve esse barulho, um rangido, porque ele é todo em plástico. E isso acaba sendo um pouco incômodo, sabe? Apesar dele ser confortável, posiciona bem na cabeça e ele fica fora do meu pavilhão, mas ele é bem confortável. Só também tem um outro problema: vaza som pra caramba. Então eu estava ouvindo perfeitamente todos os ruídos que tem na sala. Se alguém estiver assistindo TV, eu estou ouvindo tudo aqui dentro. Eu sou obrigado a aumentar o volume. Então isso daqui é um outro modelo de fone de ouvido no qual eu uso. E eu não levo ele para viagem, porque ele é muito grande e ele é de plástico. Então se a bagagem for mal cuidada, ele vai quebrar e eu vou perder o fone de ouvido. O outro, ele era de arame. Ele era de arame metálico. Então ele pode ficar amassado, eu desentorto ele e ele vai continuar me servindo
para o resto da viagem. Bom, o terceiro fone, esse daqui. Esse fone, para mim, é o pior de todos. Por quê? Por uma questão mais do que pessoal. Aliás, o vídeo ele é totalmente pessoal, né? É a minha opinião. Mas é uma questão fisiológica. Esse tipo de fone, ele não fica na minha orelha. O meu pavilhão, ele é grande e é raso. Por mais que você tente colocar ele dentro do seu ouvido, quando eu faço aqui, ó, quando eu mexo na sobrancelha, ele simplesmente cai. Eu não consigo ouvir. Ele não fica preso na minha orelha. Eu não perco ele cai. Esse é um dos motivos de eu praticamente não utilizar este tipo de fone aqui de ouvido. E tem o quarto tipo de fone de ouvido. Esse fone de ouvido que vocês viram aí na imagem, existem vários modelos, várias marcas, vários fabricantes. E ele teoricamente seria o melhor fone de ouvido para mim. 1, ele é pequeno. 2, eu faço assim, ó. Eu pego ele, eu enrolo, boto dentro do estojo, boto no meu bolso e resolvo o meu problema. Ele é barato? Não, ele não é barato. Só que ele tem 2 inconvenientes. 1, a qualidade sonora dele varia demais. Então você tem que ficar comprando fones e fones e fones para saber qual é o melhor. Eu já peguei cada um pior do que o outro. Som de carro da pamonha, sabe? E ele tem mais um incômodo para mim, mais uma questão também fisiológica. Eu, naturalmente, eu produzo muito cerume, tá? E o cerume, ele é uma proteção do seu ouvido. Ele está ali para proteger o seu ouvido contra agentes externos que possam lhe trazer algum tipo de problema, como, por exemplo, uma infecção. Então, já me foi recomendado não ficar limpando frequentemente o ouvido. Por quê? Porque a limpeza do ouvido frequente, no meu caso, ela permite a entrada de fungos. E é por isso que às vezes eu sinto coceira. Logo depois que eu faço o uso do cotonete, que alguns otorrinos, inclusive, falam para não utilizar o cotonete, evitar ao máximo o uso do cotonete, mas eu sinto coceira, muita coceira. E isso é porque eu tirei a proteção. Ao mesmo tempo que eu deixo o cerume e utilizo o fone de inserir, o plug de inserção, eu começo a empurrar cerume para o meu ouvido, para a parte mais interna do meu ouvido. E isso pode me trazer um problema chamado tampão de cerume, que é uma perda auditiva provocada pelo acúmulo de cera que eu mesmo produzo. Leonardo, por que você não utiliza um fone desses de forma parcimoniosa? Sim, eu poderia utilizar, mas eu tenho que ficar fazendo muitas experiências, tanto de tamanho quanto de qualidade, e eu vejo, por exemplo, as pessoas utilizando os wireless, né? Os fones wireless, com uma frequência incrível, todo mundo utilizando esses fones wireless, e eu tenho um certo interesse em experimentar. Mas o meu interesse não é que ele se torne um sistema de comunicação, e sim para ouvir música. Eu, por exemplo, eu sigo a Clips no Instagram e eu vejo as promoções que eles fazem de fones, os fones wireless da Clips, cada um mais fantástico do que o outro, pelo menos na propaganda, né? Mas e o custo? Deve ser um custo alto.
eu confesso que eu tenho medo até de falar o valor dele aqui no vídeo para vocês. Pessoal, essa aqui foi minha opinião sincera sobre fones de ouvido. Eu não quero influenciar ninguém, eu estou só passando uma experiência minha, mas eu também quero que vocês digam o que vocês acham do fone de ouvido, se ele é primordial na sua vida, se ele é só um acessório, se ele é altamente dispensável, se você sente os mesmos incômodos que eu sinto. Bota a sua opinião aqui, coloca aqui embaixo o seu comentário, a sua opinião. Também não esquece de curtir, comentar e compartilhar para ajudar a manter esse canal ativo, porque ele é muito importante para que a gente dissemine a informação entre os brasileiros de língua portuguesa, porque você vai encontrar canais igual a esse meu, de língua inglesa, aos montes. Tá ok, galera? Forte abraço!